Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos entrar em uma das previsões mais intrigantes da física moderna. Segundo os melhores modelos disponíveis, existirá um tempo em que a era da degeneração cósmica marcará um universo formado quase inteiramente por restos estelares. Só essa possibilidade já desafia a imaginação. Então, o que restará quando a última geração de estrelas já tiver desaparecido? Imagine acelerar o relógio do universo até um futuro em que cada estrela que desaparecer jamais poderá ser substituída. Não porque algo a destruiu, mas porque o próprio cosmos terá perdido a capacidade de formar novas. Se nem as estrelas escaparão desse destino, o que finalmente restará do universo? Durante esta jornada, vamos descobrir por que a produção de novas estrelas chegará ao fim, acompanhar a evolução das anãs brancas, das estrelas de nêutrons e dos buracos negros, compreender como esse cenário se desenvolverá ao longo de trilhões de anos e explorar o destino previsto para o cosmos. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora. Se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O universo para o sono depende disso, pois o que é rápido para você nos ajuda imensamente. Agora relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Para compreendermos o destino do cosmos, precisamos primeiro avaliar o cenário que nos cerca neste exato momento da história cósmica. Quando pensamos no espaço profundo, a mente humana costuma imaginar uma imensidão pontilhada por trilhões de pontos cintilantes, galáxias espirais em plena atividade e berçários estelares repletos de luz e calor. Essa percepção, embora corresponda à nossa realidade imediata, esconde uma verdade fundamental sobre a dinâmica do tempo profundo. O brilho que preenche o céu atual não é um estado permanente, mas sim uma fase passageira dentro de uma cronologia muito mais vasta e silenciosa. A astrofísica moderna nos revela que o universo funciona como uma máquina térmica gigantesca. E como qualquer sistema físico governado pelas leis da termodinâmica, ele consome recursos finitos ao longo de sua evolução. Cada estrela que brilha intensamente no firmamento consome uma quantidade precisa de matéria-prima, transformando elementos leves em elementos mais pesados através de reações nucleares que ocorrem em seus núcleos densos. Essa transformação é unidirecional, o que significa que o estoque original de combustível cósmico está sendo gradualmente exaurido, aproximando toda a estrutura universal de uma mudança de fase inevitável. Vocês não acreditariam se soubessem que, na verdade, o universo já deixou para trás os seus dias de maior glória e esplendor em termos de produção energética. Os astrônomos e cosmólogos, ao analisarem a luz proveniente das regiões mais distantes do espaço, conseguiram mapear a taxa de natalidade estelar ao longo de toda a história do cosmos. Esse mapeamento revelou que o ápice da formação de estrelas ocorreu há aproximadamente 11 bilhões de anos, em um período que a ciência costuma chamar de meio-dia cósmico. Vocês conseguem imaginar como seria a intensidade daquele período primordial? Naquela época distante, as galáxias eram imensamente mais próximas umas das outras, e as colisões entre imensas nuvens de gás ocorriam em uma frequência avassaladora, gerando novas estrelas a uma taxa que superava em mais de 10 vezes a produção que detectamos no universo atual. Era um tempo de extrema fertilidade física, onde a luz de supernovas frequentes e o brilho de astros gigantescos de cor azul dominavam a paisagem intergaláctica, preenchendo o vazio com uma quantidade monumental de radiação e energia térmica. A matéria estava densamente concentrada e os ciclos de reciclagem de elementos químicos aconteciam em um ritmo frenético e vigoroso. No entanto, aquele período de atividade máxima não poderia se sustentar indefinidamente, pois os mecanismos mecânicos e gravitacionais que governam o nascimento dos astros exigem condições ambientais muito específicas. Para que uma nova estrela comece a se formar, é necessário que imensas nuvens compostas essencialmente por gás hidrogênio e hélio passem por um processo de resfriamento e contração. Sob a ação implacável da força da gravidade, as regiões mais densas dessas nuvens moleculares
começam a colapsar sobre si mesmas, atraindo cada vez mais matéria do ambiente circundante. À medida que o gás se comprime, a pressão interna e a temperatura no centro daquela estrutura aumentam de forma exponencial, até que as condições se tornem tão extremas que os núcleos de hidrogênio vencem a repulsão elétrica mútua e se fundem para criar hélio. Esse processo de fusão nuclear libera uma quantidade colossal de energia, gerando uma pressão externa que equilibra a força gravitacional e estabiliza o novo astro. Contudo, essa dinâmica exige que o meio intergaláctico forneça um fluxo contínuo de gás frio e denso para realimentar os reservatórios das galáxias, algo que começou a falhar de maneira progressiva, logo após o encerramento da Era de Ouro da formação estelar. Isso deixaria vocês incrédulos diante da magnitude do declínio que se sucedeu a esse ápice físico. Desde o final do meio-dia cósmico, a taxa com que novas estrelas surgem no universo vem caindo de forma contínua e acentuada, assemelhando-se a uma curva que desce lentamente em direção ao zero absoluto. A principal causa para essa desaceleração reside na expansão contínua do próprio tecido espacial. À medida que o universo se expande, as distâncias entre os aglomerados de galáxias aumentam significativamente, tornando o espaço intergaláctico cada vez mais rarefeito. O gás hidrogênio difuso, que antes caía em direção às galáxias devido à atração gravitacional mútua, passa a ficar isolado no imenso vazio que se agiganta entre as estruturas cósmicas. Sem esse suprimento externo de matéria-prima fresca, as galáxias tornam-se sistemas isolados, obrigadas a depender exclusivamente do combustível que já possuem em seu interior. Elas passam a funcionar como cidades fortificadas que consomem suas próprias reservas de mantimentos, sabendo que nenhum recurso novo cruzará suas fronteiras espaciais, decretando um limite claro para a sua longevidade active. Para piorar esse cenário de isolamento de recursos, o ciclo interno de reciclagem da matéria dentro das galáxias apresenta falhas mecânicas severas e irreversíveis. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua breve existência, ela explode em uma supernova violenta, lançando uma parte substancial de seus elementos de volta ao meio interestelar. Em tese, esse gás ejetado poderia se resfriar e dar origem a uma nova geração de corpos celestes. Na prática, porém, uma quantidade imensa desse material é aquecida a temperaturas de milhões de graus Celsius pela própria energia da explosão, fazendo com que ele se disperse de forma tão violenta que escapa completamente do poço gravitacional da galáxia hospedeira, perdendo-se no breu intergaláctico. Além disso, as estrelas de menor massa, que são as mais comuns no universo, retêm a maior parte de seu hidrogênio em seus núcleos por períodos extremamente longos, queimando-o de maneira tão lenta e eficiente que quase nenhum material retorna ao ciclo cósmico. A matéria fica permanentemente aprisionada nesses corpos diminutos, gerando um vazamento constante no sistema de reaproveitamento de gases, de modo que cada ciclo subsequente de nascimento estelar conta com uma fração visivelmente menor de combustível disponível do que o ciclo anterior. Essa escassez progressiva altera de forma profunda a própria demografia da população de astros que habitam o espaço tridimensional. Como as grandes nuvens de gás denso e frio se tornaram raridades estatísticas na atualidade, o universo perdeu a capacidade de fabricar em larga escala aquelas estrelas azuis gigantescas e superluminosas que caracterizavam o passado cósmico. Em vez disso, a esmagadora maioria dos nascimentos estelares contemporâneos resulta na criação de anãs vermelhas, corpos celestes extremamente pequenos e de brilho discreto, que possuem uma fração da massa do nosso Sol. Essas pequenas estrelas são econômicas ao extremo, consumindo suas reservas de hidrogênio com uma lentidão impressionante, o que permite que elas permaneçam ativas por trilhões de anos. No entanto, o predomínio absoluto dessas pequenas fontes de luz fraca significa que a luminosidade total do universo já está esmaecendo. O céu noturno que os instrumentos astronômicos medem hoje é substancialmente mais escuro e menos energético do que o céu de bilhões de anos atrás, revelando que estamos caminhando a passos largos
embora em uma escala de tempo imensa para um apagamento gradual e definitivo. Com o passar das eras, o hidrogênio intergaláctico e interestelar será completamente conhecido ou disperso de tal forma que a formação de qualquer nova estrela se tornará fisicamente impossível. Quando esse limiar térmico for finalmente cruzado, a era estelífera chegará ao seu término definitivo, abrindo caminho para o domínio absoluto de estruturas que não geram luz por meio de fusão nuclear estável. O universo deixará de ser um local de criação para se transformar em um vasto depósito de remanescentes densos. Um período monumental que a ciência define como a Era da Degeneração Cósmica. Nesse novo panorama espacial, a arquitetura do cosmos será moldada unicamente pelo resfriamento da matéria e pela atuação da gravidade residual sobre os corpos que restaram da morte das antigas estrelas. Anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros passarão a ser os únicos ocupantes de um cenário desprovido de luz solar ativa, onde os processos termodinâmicos desaceleram até quase cessarem por completo. Vamos entender a partir de agora como as interações mecânicas e as leis da física quântica passam a governar essa matéria degenerada, sustentando a estabilidade das estruturas cósmicas remanescentes em meio ao silêncio e à escuridão do tempo profundo. A transição para a era da degeneração altera profundamente a paisagem mecânica e térmica que preenche as galáxias. Para compreendermos a vivência cotidiana desse período, precisamos abandonar completamente os conceitos de tempo e ritmo que governam a nossa era atual. Imaginem que as galáxias, antes estruturas dinâmicas com braços espirais repletos de gás brilhante e poeira aquecida, transformaram-se em imensas aglomerações elípticas, onde a poeira interestelar foi inteiramente varrida ou consumida. O ambiente interplanetário e intergaláctico torna-se incrivelmente límpido e transparente, porém mergulhado em uma escuridão quase absoluta. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que no passado trazia o calor remanescente do próprio surgimento do espaço, esticou-se tanto devido à expansão contínua que sua temperatura despencou para frações ínfimas acima do zero absoluto. Nesse cenário tridimensional, a rotina cósmica deixa de ser pontuada por explosões violentas ou pelo nascimento espalhafatoso de supernovas. A vida útil do universo passa a ser ditada por um processo silencioso de conservação extrema e pela queima infinitesimal dos últimos cartuchos de energia disponíveis na natureza. Os únicos motores térmicos que ainda funcionam de maneira ativa nesse cosmos primitivo são as estrelas anãs vermelhas de baixíssima massa. Vocês não acreditariam na eficiência e na paciência mecânica desses pequenos astros. Enquanto estrelas massivas como o nosso Sol possuem uma estrutura interna dividida em zonas radiativas e zonas convectivas, o que limita a quantidade de combustível que conseguem queimar no núcleo, as anãs vermelhas funcionam de uma maneira totalmente diferente. Elas são completamente convectivas do núcleo até a superfície. Isso significa que todo o hidrogênio presente em sua massa é constantemente misturado e transportado para o centro do astro, criando um fluxo contínuo e homogêneo. Imaginem um imenso caldeirão de plasma, onde o combustível nunca fica isolado nas bordas, circulando continuamente através de correntes térmicas profundas que sobem e descem pela estrutura estelar. Graças a esse mecanismo físico perfeito, uma anã vermelha consegue consumir praticamente 100% de seu hidrogênio original. Essa economia extrema faz com que sua subsistência se estenda por períodos que variam de 10 trilhões a mais de 100 trilhões de anos, uma escala temporal que reduz toda a história anterior do universo a um mero piscar de olhos. Vocês conseguem imaginar como seria testemunhar a rotina no entorno de um desses últimos bastiões de calor? A vivência ao redor dessas estrelas difere de tudo o que conhecemos na astrofísica contemporânea. Sua luz é fraca, dominada por comprimentos de onda longos na faixa do vermelho e do infravermelho, emitindo uma fração minúscula da energia solar que recebemos hoje em nosso sistema planetário. À medida que os trilhões de anos avançam, a rotina dessas estrelas sofre uma sutil e extraordinária transformação mecânica.
Conforme o hidrogênio vai escasseando no interior do astro, a opacidade da matéria em seu núcleo diminui, permitindo que a energia escape de forma ligeiramente mais eficiente para o espaço exterior. Esse fenômeno faz com que a anã vermelha, ironicamente, aumente sua temperatura superficial nos seus estágios finais de vida ativa. A física teórica prevê que, antes de se apagarem, elas se transformam temporariamente em anãs azuis, corpos hipotéticos que brilham com maior intensidade por alguns bilhões de anos, desferindo o último suspiro de radiação de alta energia no tecido espacial. É uma breve oscilação de brilho em um universo que se prepara para a escuridão definitiva. No entanto, as leis da termodinâmica são inexoráveis, e mesmo a convecção total das anãs vermelhas encontra o seu limite físico e químico intransponível. Quando a última fração de hidrogênio é finalmente convertida em hélio através das reações nucleares secundárias, a fusão cessa por completo. Isso deixaria vocês incrédulos diante da quietude que se instala imediatamente após esse evento. Como a massa dessas estrelas é incrivelmente reduzida, muitas vezes inferior a uma fração de 10% da massa do nosso Sol, a pressão gravitacional interna é absolutamente incapaz de comprimir o núcleo de hélio a ponto de atingir as centenas de milhões de graus Celsius necessárias para iniciar a fusão de elementos mais pesados, como o carbono ou o oxigênio. Sem uma nova fonte de energia nuclear para gerar pressão externa e sustentar o diâmetro da estrela, o astro colapsa de forma lenta e controlada sob o seu próprio peso, até encontrar estabilidade através de um fenômeno da mecânica quântica conhecido como pressão de degeneração eletrônica. O astro morre e se torna uma anã branca de hélio, um corpo inerte do tamanho aproximado da Terra, mas com uma densidade monumental, que não possui mais nenhuma reação ativa em seu interior. Com o apagamento progressivo e inevitável da última anã vermelha do universo, o espaço perde de forma definitiva qualquer fonte de luz solar ativa. Vamos entender a magnitude desse blackout universal que passa a reinar em todas as galáxias conhecidas. A rotina do cosmos deixa de ter qualquer conexão com a atividade estelar convencional e passa a ser moldada por uma escuridão tridimensional contínua e uniforme. Não existem mais amanheceres, não existem mais fótons energéticos atravessando o vazio para aquecer superfícies planetárias, e as assinaturas de calor tornam-se anomalias estatísticas extremamente raras. Os planetas que outrora orbitavam essas estrelas agora continuam suas trajetórias orbitais ao redor de esferas escuras e densas, transformados em mundos completamente congelados, cujas atmosferas colapsaram inteiramente e se precipitaram sobre o solo na forma de neve de nitrogênio, monóxido de carbono e metano sólidos. A vivência cósmica reduz-se a uma imensa coleção de sistemas fantasmas, onde a matéria orgânica e as reações químicas complexas cessam devido à ausência total de gradientes térmicos. O tempo parece desacelerar em uma escala existencial, pois as mudanças macroscópicas ocorrem em intervalos cada vez maiores, arrastando o cosmos para uma pasmaceira mecânica profunda. Nesse ambiente desprovido de luz ativa, a força da gravidade assume o papel de regente absoluta e solitária da dinâmica espacial. Sem a pressão da radiação estelar ou dos ventos solares para empurrar o meio interestelar, as órbitas dos remanescentes densos passam a ser governadas puramente pelas leis da mecânica clássica aplicadas a corpos em repouso térmico. As galáxias degeneradas, povoadas por centenas de bilhões de anãs brancas de hélio, estrelas de nêutrons e buracos negros, mantêm uma rotina de estabilidade aparente que dura eras incontáveis. A fricção dinâmica entre esses corpos faz com que, muito lentamente, as estrelas mais leves sejam ejetadas para os confins do espaço intergaláctico através de estandartes de ejeção gravitacional, enquanto os remanescentes mais pesados migram progressivamente em direção ao centro gravitacional da grande galáxia unificada. Vamos percorrer mentalmente esse cenário para sentir a lentidão desse processo, onde uma única oscilação orbital pode demorar centenas de bilhões de anos para se completar,
demonstrando que a rotina da era da degeneração é caracterizada por uma paciência e por uma constância física que desafiam qualquer métrica humana de observação ou registro. A termodinâmica desse período resume-se ao resfriamento gradual das anãs brancas que restaram do passado estelífero. Desprovidas de geração interna de calor por fusão, essas esferas degeneradas passam a emitir apenas a energia térmica residual que acumularam ao longo de suas vidas ativas anteriores. Esse calor irradia-se para o espaço infinito de forma extremamente lenta, devido à baixíssima condutividade térmica da matéria degenerada em suas camadas superficiais, que atuam como um isolante térmico quase perfeito. O processo de resfriamento assemelha-se a uma brasa que perde o seu brilho vermelho muito lentamente ao longo de bilhões e bilhões de anos, passando para o espectro infravermelho e aproximando-se passo a passo da temperatura do próprio ambiente espacial que a cerca. À medida que perdem calor, esses corpos caminham para se transformar em anãs negras, massas escuras, frias e inertes de carbono, oxigênio ou hélio solidificados, que vagam pelo vazio sem interagir com o meio, a não ser por sua atração gravitacional. Esse resfriamento contínuo representa a perda final da capacidade do universo de realizar trabalho útil através da transferência de energia térmica, consolidando uma rotina de imobilidade e declínio entrópico. A matéria que compõe o cosmos experimenta, portanto, uma rotina de isolamento e desaceleração nunca antes vista na história natural. As interações físicas tornam-se locais, previsíveis e extremamente espaçadas no tempo, e a imensidão do vazio tridimensional passa a ser o elemento dominante na arquitetura do universo. O que antes era um palco de transformações químicas dinâmicas, biológicas e de evolução de estruturas complexas, estabiliza-se em uma configuração rígida e perene, onde os remanescentes densos aguardam as interações de longo prazo que a gravidade e as leis quânticas reservam para o tempo profundo. Vamos descobrir na sequência como os mecanismos gravitacionais ocultos e as leis que regem o comportamento das partículas fundamentais afetam a estabilidade interna dessas massas degeneradas, revelando que mesmo a aparente imobilidade dessa era esconde mistérios e transformações que se desenrolam nas profundezas do breu universal. Para compreendermos a estabilidade e a sobrevivência dos remanescentes que povoam o universo nessa era de escuridão, precisamos mergulhar nos bastidores mais profundos da matéria, onde as leis da física macroscópica dão lugar aos fenômenos extraordinários da mecânica quântica. No passado estelífero, a integridade de uma estrela dependia diretamente do equilíbrio dinâmico entre a força da gravidade, que tentava esmagar toda a sua massa em direção ao centro, e a pressão térmica gerada pelas reações nucleares que empurrava a matéria para fora. Quando essas reações cessam definitivamente, a gravidade assume o controle absoluto da estrutura, iniciando um colapso que comprimiria o astro até a sua completa aniquilação, se não fossem os mecanismos microscópicos ocultos no interior dos átomos. Esses mecanismos operam de maneira totalmente independente da temperatura ou do calor residual, baseando-se estritamente na organização espacial das partículas subatômicas fundamentais. É nesse ponto que a física quântica deixa de ser uma teoria aplicável apenas ao mundo invisível dos laboratórios e passa a ditar a arquitetura macroscópica de corpos celestes inteiros, criando uma nova forma de resistência física que sustenta os remanescentes por escalas temporais incomensuráveis. Vocês não acreditariam se eu dissesse que o principal pilar de sustentação dessas imensas massas cósmicas é uma regra de comportamento que governa partículas elementares conhecidas como férmions, que englobam os elétrons, os prótons e os nêutrons. Essa regra, formulada pela ciência como o princípio da exclusão de Pauli, estabelece com rigidez absoluta que duas partículas idênticas dessa categoria jamais podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente dentro de um mesmo sistema. Vamos imaginar essa dinâmica como um imenso edifício, onde cada apartamento comporta apenas um único habitante.
Se uma nova partícula tenta entrar em um espaço que já está ocupado, ela é sumariamente impedida, sendo forçada a procurar um nível de energia superior. Quando a gravidade esmaga a matéria de uma antiga estrela moribunda, ela força os elétrons a se aproximarem a distâncias incrivelmente ínfimas, reduzindo o espaço disponível a quase zero. Diante dessa compressão extrema, os elétrons começam a preencher todos os níveis de energia mais baixos disponíveis e, por não poderem compartilhar o mesmo estado, as partículas restantes são obrigadas a saltar para estados de energia cinética cada vez mais elevados, movendo-se a velocidades que se aproximam da velocidade da luz. Isso deixaria vocês incrédulos diante do paradoxo mecânico que se estabelece nesse instante. Essa movimentação frenética e forçada das partículas subatômicas gera uma força externa monumental, inteiramente dissociada de qualquer fonte de calor, batizada pelos físicos como pressão de degeneração eletrônica. Esse fenômeno quântico funciona como uma barreira intransponível contra a atração gravitacional, interrompendo o colapso do astro de maneira definitiva. O resultado desse cabo de guerra invisível é a consolidação de uma anã branca, um objeto onde a matéria atinge um estado conhecido como matéria degenerada. Em uma anã branca, a densidade é tão avassaladora que uma quantidade de matéria equivalente ao volume de uma pequena colher de chá pesaria várias toneladas se fosse medida sob a gravidade da Terra. Os átomos perderam completamente a sua estrutura convencional, com os núcleos de carbono e oxigênio flutuando em um mar contínuo e ultracompacto de elétrons degenerados. A estabilidade desse corpo celeste não depende do fogo nuclear, mas sim da recusa teimosa das partículas quânticas em ocupar o mesmo espaço, transformando os remanescentes em monumentos geométricos de pura mecânica quântica, que resistem ao tempo profundo. Vocês conseguem imaginar como seria se testássemos os limites absolutos dessa resistência eletrônica? A física moderna descobriu que a pressão de degeneração eletrônica possui uma fronteira matemática rígida, que não pode ser superada sem causar uma ruptura catastrófica na estrutura do astro. Esse limite, calculado de forma brilhante e conhecido como o limite de Chandrasekhar, equivale a aproximadamente 1,44 vezes a massa do nosso Sol. Se um remanescente acumula uma quantidade de matéria que ultrapassa esse valor crítico, seja através da colisão com outro corpo celeste ou pela atração de detritos residuais na escuridão, a força da gravidade torna-se tão violenta que os elétrons perdem a capacidade de sustentar o peso do astro. As velocidades exigidas pelo princípio da exclusão de Pauli para que os elétrons evitem o mesmo estado quântico teriam que superar a própria velocidade da luz, o que é uma impossibilidade física absoluta dentro das leis da relatividade restrita. Nesse momento de falha mecânica, a barreira quântica colapsa de forma instantânea e a gravidade retoma o esmagamento da matéria, forçando uma reorganização estrutural ainda mais profunda e radical no coração do remanescente. Durante esse colapso secundário, ocorre um processo de transformação química e física impressionante nos bastidores da matéria. Sob a pressão gravitacional insustentável, os elétrons são literalmente esmagados contra os prótons presentes nos núcleos atômicos, fundindo-se com eles através de um mecanismo chamado captura eletrônica. Essa reação transforma a totalidade dos prótons e elétrons em nêutrons, liberando uma quantidade monumental de partículas subatômicas, fantasmas, conhecidas como neutrinos, que escapam para o vazio espacial. O astro deixa de ser um emaranhado de átomos ionizados e se transforma em uma gigantesca esfera, composta quase exclusivamente por nêutrons compactados, dando origem a uma estrela de nêutrons. Vamos compreender a natureza desse novo estado da matéria, onde a densidade dá um salto evolutivo assustador. Uma estrela de nêutrons concentra uma massa superior à do nosso Sol em um diâmetro de apenas 20 quilômetros, tornando-se uma estrutura tão densa que os próprios nêutrons passam a sofrer os efeitos do princípio da exclusão de Pauli. Surge então a pressão de degeneração de nêutrons, uma nova linha de defesa quântica que opera de maneira análoga à anterior.
mas em uma escala de força incomensuravelmente maior, conseguindo finalmente frear o avanço da gravidade e estabilizar o corpo celeste em meio ao breu. A resistência dos nêutrons, contudo, também possui o seu próprio teto matemático intransponível, delimitado pela astrofísica como o limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Esse limite situa-se na faixa de 2 a 3 massas solares. Se a massa da estrela de nêutrons excede esse patamar, nenhuma força física conhecida no universo, seja ela quântica ou nuclear, é capaz de impedir que a gravidade vença a batalha de forma definitiva. Sem qualquer barreira para conter o colapso, a matéria cai infinitamente sobre si mesma, rompendo o próprio tecido do espaço e do tempo e originando um buraco negro. Vamos percorrer os limites mecânicos dessa transição extrema, onde o remanescente deixa de ter uma superfície física palpável e passa a ser definido por um horizonte de eventos, uma fronteira esférica tridimensional, além da qual a velocidade de escape necessária para abandonar o objeto supera a velocidade da luz. No interior dessa fronteira, toda a matéria original é comprimida até uma singularidade, um ponto de densidade teoricamente infinita e volume zero, onde as equações conhecidas da física perdem a validade e revelam as lacunas no nosso entendimento sobre a gravidade quântica. Os buracos negros que restam nessa era de degeneração assumem o papel de sentinelas permanentes do espaço profundo, limpando os arredores galácticos através de sua imensa força de maré. No entanto, os bastidores dessas estruturas também escondem um mecanismo de longo prazo operado pela mecânica quântica nas franjas do horizonte de eventos. Devido a flutuações quânticas no vácuo espacial, pares de partículas e antipartículas virtuais surgem constantemente no tecido do espaço. Normalmente, essas partículas se aniquilam mútua e instantaneamente, retornando a energia ao vácuo. Porém, quando esse par surge exatamente na borda do horizonte de eventos, uma das partículas pode cair no interior do buraco negro, enquanto a outra escapa para o espaço exterior. Esse processo, conhecido na física teórica como radiação Hawking, faz com que o buraco negro perca massa de forma incrivelmente lenta ao longo das eras. É um vazamento de energia infinitesimal, quase indetectável, mas que garante que nem mesmo essas prisões gravitacionais permaneçam imutáveis diante do tempo profundo, ligando o destino dos maiores monstros cósmicos aos fenômenos quânticos microscópicos de escala subatômica. Vamos avaliar como o conjunto desses mecanismos quânticos cria uma rede de sustentação mecânica que define a estabilidade de toda a matéria remanescente na era da degeneração. Ao contrário dos sistemas estelares do passado, que mudavam constantemente devido ao consumo rápido de energia e calor, o universo degenerado atinge uma espécie de platô de durabilidade. As anãs brancas, as estrelas de nêutrons e os buracos negros interagem de forma puramente matemática e geométrica com as leis do espaço tridimensional. O comportamento dessas estruturas é tão previsível e estável que elas funcionam como as engrenagens definitivas de um cosmos em repouso dinâmico. A física subatômica, ao impedir o colapso total da maioria dessas massas, assegura que a matéria organizada persista sob formas altamente estruturadas por períodos que superam a imaginação humana. É a vitória do infinitamente pequeno sobre o infinitamente grande, demonstrando que as regras quânticas invisíveis são as verdadeiras guardiãs da integridade física do universo quando todas as luzes convencionais se apagam no horizonte distante. A investigação profunda desses bastidores quânticos revela que a matéria degenerada não é uma anomalia, mas sim o estado final e mais duradouro da matéria no universo. Os bilhões de anos que vivenciamos atualmente, repletos de estrelas brilhantes e galáxias ativas, constituem apenas uma fração irrelevante da linha do tempo cósmica total. O verdadeiro estado estacionário do espaço é o domínio desses remanescentes densos, cujos mecanismos internos operam com uma precisão matemática assustadora e fria. Ao compreendermos o princípio da exclusão de Pauli e as equações relativísticas que definem as massas críticas, conseguimos traçar com exatidão o mapa geográfico do universo profundo.
Cada objeto inerte que flutua no vazio tridimensional carrega em seu interior a assinatura eterna das leis físicas fundamentais, que permanecem operantes mesmo quando o universo perde totalmente a capacidade de gerar calor ou luz ativa. A estabilidade dessas estruturas quânticas estabelece o pano de fundo sobre o qual as últimas interações gravitacionais de longo prazo se desenrolarão, conduzindo o cosmos de forma lenta e cadenciada em direção aos seus limites definitivos no futuro distante. A aparente imobilidade que caracteriza a era da degeneração esconde segredos dinâmicos que só podem ser desvelados quando expandimos a nossa compreensão sobre as leis da probabilidade matemática aplicadas ao tempo profundo. Na escala de séculos ou de bilhões de anos, o universo atual nos habituou a eventos rápidos e transformações visíveis. No entanto, quando entramos em um domínio temporal medido em trilhões e quatrilhões de anos, a própria natureza do que consideramos estável sofre uma mutação conceitual. O espaço tridimensional, embora desprovido de luz ativa e preenchido por uma escuridão monumental, não está paralisado. A física estatística nos ensina que, se concedermos tempo suficiente a um sistema, mesmo os fenômenos mais improváveis e raros tornam-se certezas absolutas. Os remanescentes densos que flutuam no vazio absoluto, isolados por distâncias que desafiam a nossa capacidade de mensuração, continuam a obedecer às leis da gravitação e do movimento, atuando como atores invisíveis em uma coreografia silenciosa e misteriosa, que se desenrola no breu absoluto do cosmos. Vocês não acreditariam se soubessem que o primeiro grande segredo dessa era reside nas interações orbitais de longuíssimo prazo que ocorrem no coração das antigas galáxias. Quando imaginamos uma galáxia degenerada, pensamos em um cemitério estelar onde bilhões de anãs brancas e estrelas de nêutrons orbitam o centro de massa de forma pacífica e eterna. Contudo, a mecânica clássica revela um mecanismo sutil conhecido como fricção dinâmica. À medida que esses corpos inertes cruzam os caminhos uns dos outros ao longo de eons, ocorre uma transferência infinitesimal de energia cinética entre os objetos de massas diferentes. Os corpos mais leves, ao interagirem gravitacionalmente com os mais pesados, ganham velocidade de forma gradual, enquanto as massas maiores perdem energia e afundam lentamente em direção ao núcleo galáctico. Esse processo, estendido por escalas de tempo incomensuráveis, funciona como um destilador cósmico. Vocês conseguem imaginar como seria o resultado dessa segregação gravitacional? Centenas de bilhões de anãs brancas de menor massa são arremessadas para fora das fronteiras galácticas, transformando-se em andarilhas solitárias no vazio intergaláctico, enquanto o centro da galáxia se condensa em um enxame ultradenso de buracos negros e estrelas de nêutrons. Isso deixaria vocês incrédulos diante dos achados raros que essa extrema proximidade central acaba por provocar. Com o adensamento progressivo do núcleo galáctico, o espaço testemunha fenômenos que haviam desaparecido por completo desde o término da era estelífera. Os encontros casuais entre duas anãs brancas tornam-se estatisticamente inevitáveis dentro desse caldeirão escuro. Na maioria das vezes, esses corpos apenas desviam suas trajetórias. Mas em ocasiões extremamente raras, a aproximação é tão direta que as duas massas degeneradas entram em uma espiral de colisão mútua. Quando duas anãs brancas compostas de carbono e oxigênio colidem no meio da escuridão universal, a física quântica e a relatividade operam uma ressurreição espetacular e assustadora. Se a soma das massas desses dois remanescentes ultrapassar o limite crítico de 1,44 massas solares, a pressão de degeneração eletrônica falha instantaneamente sob o impacto mecânico. O carbono e o oxigênio acumulados são comprimidos e aquecidos de forma tão violenta que uma fusão nuclear descontrolada se propaga por toda a estrutura em uma fração de segundo, desencadeando uma supernova do tipo 1A. Vamos imaginar a magnitude desse mistério luminoso ocorrendo em um universo totalmente escuro.
Uma explosão dessa magnitude libera uma quantidade monumental de luz e energia, brilhando com a intensidade de 1 bilhão de sóis e rasgando as trevas tridimensionais que dominavam o cosmos há trilhões de anos. Para um observador hipotético situado no vazio profunda, seria como se um farol fantasma acendesse de forma súbita e inexplicável no meio do nada absoluto, banhando os sistemas planetários congelados ao redor com uma radiação intensa que eles não recebiam desde tempos imemoriais. Essa explosão, no entanto, não dá origem a nenhuma nova estrela duradoura. Ela consome inteiramente a matéria das duas anãs brancas envolvidas, dispersando os elementos pesados resultantes, como o ferro e o níquel, pelo espaço interestelar. O clarão persiste por algumas semanas, esmaecendo lentamente até retornar ao silêncio térmico original, deixando para trás apenas uma nuvem em expansão de poeira metálica resfriada que nunca mais encontrará calor para se aglutinar. Outra descoberta extraordinária que os modelos da astrofísica quântica revelam diz respeito às colisões que envolvem anãs brancas de hélio de baixíssima massa. Quando dois desses objetos diminutos se fundem de maneira suave, através da perda de momento angular por ondas gravitacionais, a massa combinada pode não ser suficiente para disparar uma explosão destrutiva de supernova. Em vez disso, a fusão mecânica desses dois corpos faz com que o hélio atinja as condições de pressão e temperatura necessárias para iniciar uma queima nuclear estável e controlada. Esse evento opera um milagre físico na era da degeneração. O nascimento de uma nova estrela ativa a partir dos restos mortais de estruturas inertes. Surge no meio do breu uma nova anã vermelha, uma lanterna solitária que reacende uma pequena parcela do espaço tridimensional. Essa estrela ressuscitada passará a queimar o seu hélio de forma lenta e econômica, brilhando por mais algumas dezenas de bilhões de anos em um universo que já havia esquecido o conceito de fusão estável. É um testemunho da resiliência da matéria e da capacidade da gravidade de subverter o declínio térmico através de encontros mecânicos fortuitos. Para além dessas interações luminosas, a era da degeneração esconde um mistério quântico ainda mais profundo e invisível, que se processa no interior mais íntimo da própria matéria sólida ao longo de períodos medidos por potências incompreensíveis de anos. Mesmo que uma anã branca consiga evitar qualquer colisão e se resfrie totalmente até se transformar em uma anã negra, uma massa perfeitamente fria de carbono e oxigênio cristalizados, a física de partículas continua a atuar em silêncio. Através de um fenômeno conhecido como tunelamento quântico, os núcleos atômicos aprisionados na estrutura cristalina possuem uma probabilidade infinitesimal, mas diferente de zero, de vencer a barreira de repulsão eletrostática mútua sem a necessidade de calor. Vamos entender a lentidão desse mecanismo, onde os átomos realizam fusão nuclear a frio. Ao longo de escalas de tempo que superam 10 elevado à potência de 1500 anos, o tunelamento quântico funde gradualmente os núcleos de carbono, oxigênio e silício em elementos cada vez mais estáveis, culminando na formação de ferro 56, que é o núcleo atômico com a maior energia de ligação por núcleo na natureza. Isso significa que, sem emitir nenhuma luz perceptível e sem passar por qualquer explosão, as antigas anãs negras sofrem uma transição alquímica silenciosa induzida pela mecânica quântica fundamental. Elas se transformam lentamente em estrelas de ferro, esferas puras, frias e imensamente densas desse metal fosco, que representam o nível máximo de repouso químico que a matéria organizada consegue atingir. Vamos percorrer mentalmente esse panorama futuro para sentir a grandiosidade desse segredo cósmico. O universo passa a ser povoado por monumentos de ferro maciço flutuando no vazio absoluto, estruturas que superaram todas as transformações termodinâmicas anteriores e alcançaram uma estabilidade estrutural quase eterna. Esses achados teóricos nos mostram que o encerramento da fusão nuclear convencional nas estrelas não significou o fim da evolução da matéria, mas apenas a transição para um regime de mudanças subatômicas ultralentas,
onde o tempo profundo atua como o escultor definitivo da tabela periódica. Os mistérios desse período revelam que a escuridão universal não é sinônimo de ausência de física, mas sim o palco para as leis mais fundamentais da natureza operarem sem a interferência do ruído térmico. Cada colisão rara, cada ressurreição estelar temporária e cada transformação quântica silenciosa no coração das estrelas de ferro demonstram que o cosmos mantém uma atividade estrutural intrínseca que desafia a nossa percepção superficial de morte térmica. O conhecimento dessas mecânicas nos permite decifrar os códigos ocultos do tempo profundo, compreendendo que as engrenagens quânticas e gravitacionais continuam a girar com precisão matemática, mesmo quando a última centelha de luz convencional desaparece do horizonte, desenhando um cenário de descobertas fantásticas que se processam no isolamento e na majestade do breu cósmico. Quando expandimos nosso entendimento sobre as consequências da era da degeneração cósmica, percebemos que o fim da atividade estelar convencional gera um efeito cascata, que reconfigura por completo os sistemas planetários que outrora orbitavam esses astros. No passado, a existência de um planeta dependia diretamente do equilíbrio dinâmico e da estabilidade fornecidos pela sua estrela hospedeira, que atuava como uma âncora gravitacional e uma fonte constante de energia térmica. Com a transição dos astros para estados degenerados, essa conexão íntima é severamente fraturada, transformando os antigos sistemas solares em palcos de desolação e reajustes mecânicos profundos. A física que rege o movimento dos corpos celestes não cessa com o apagamento das luzes nucleares. Pelo contrário, as leis da gravitação de longo prazo passam a atuar sobre uma imensa coleção de mundos órfãos, detritos rochosos e gigantes gasosos resfriados. O ecossistema cósmico, antes caracterizado por órbitas previsíveis e estáveis em torno de fontes de calor, fragmenta-se em uma rede dispersa de massas isoladas que interagem de forma sutil e complexa nas profundezas do espaço tridimensional. Vocês conseguem imaginar como seria vivenciar a reorganização orbital de um sistema planetário inteiro durante a morte de sua estrela? Quando uma estrela de massa intermediária, semelhante ao nosso Sol, esgota o seu combustível e ejeta suas camadas externas para dar origem a uma anã branca, ela perde uma fração significativa de sua massa original, muitas vezes reduzindo-se à metade de seu peso anterior. De acordo com as leis da mecânica celeste, essa perda repentina de massa enfraquece consideravelmente a atração gravitacional exercida sobre os planetas circundantes. Como consequência direta, as órbitas de todos os corpos sobreviventes expandem-se de maneira dramática, afastando os planetas para regiões muito mais distantes e frias do espaço. Os planetas rochosos internos, que não foram engolidos durante a fase de gigante vermelha, passam a descrever trajetórias muito mais longas e lentas em torno do remanescente denso. Esse rearranjo geométrico altera permanentemente a dinâmica de maré e o equilíbrio mecânico que sustentava o sistema, inaugurando um período de isolamento gravitacional onde cada mundo passa a experimentar uma solidão tridimensional profunda, orbitando um ponto escuro e compacto que mal se destaca no breu espacial. O impacto térmico dessa transição é imediato e devastador para as características superficiais desses mundos remanescentes. Vamos compreender o processo de congelamento absoluto que se abate sobre as superfícies planetárias na ausência de radiação solar ativa. Sem o fluxo constante de fótons energéticos para agitar as moléculas, a temperatura global de qualquer planeta desaba de forma vertiginosa, aproximando-se rapidamente do zero absoluto, que se situa em cerca de 273 graus Celsius negativos. Esse resfriamento extremo provoca uma mudança de fase radical em todas as substâncias voláteis. As atmosferas que antes continham gases dinâmicos, como o nitrogênio, o oxigênio, o monóxido de carbono e o metano, perdem toda a sua energia cinética interna. Vocês não acreditariam se eu dissesse que a atmosfera inteira de um planeta colapsa
e se precipita sobre o solo firme na forma de uma espessa camada de neve exótica e gelo sólido. O que antes eram céus gasosos e sistemas climáticos complexos, transforma-se em uma crosta densa e gélida de gases petrificados, que sela a superfície do mundo sob um manto de silêncio absoluto, eliminando qualquer possibilidade de reações químicas superficiais ou atividade geológica convencional. Isso deixaria vocês incrédulos diante dos mistérios mecânicos que as perturbações orbitais de longo prazo acabam por causar nesses sistemas moribundos. Embora os planetas agora orbitem a anã branca em trajetórias mais amplas, a ausência de um mecanismo de amortecimento e as interações gravitacionais mútuas entre os planetas gigantes gasosos sobreviventes introduzem um elemento de caos matemático ao longo de bilhões de anos. Sem a forte amarra da gravidade da estrela original, as órbitas tornam-se progressivamente instáveis, cruzando-se em nós geométricos complexos. Encontros casuais entre grandes planetas gasosos podem resultar em transferências massivas de momento angular, alterando excentricidades orbitais e forçando mundos menores a mergulharem diretamente em direção ao remanescente denso. Quando um planeta rochoso ou um asteroide se aproxima excessivamente de uma anã branca ou de uma estrela de nêutrons, ele cruza o chamado limite de Roche, uma fronteira espacial, onde as forças de maré gravitacionais superam a própria coesão interna do corpo celeste. O planeta é literalmente estraçalhado em trilhões de pedaços, criando um imenso anel de detritos congelados e poeira silicatada, que passa a girar ao redor do cadáver estelar. Um monumento de destruição mecânica que orbita no breu. O desfecho mais comum e monumental para a maioria desses mundos, aprisionados em sistemas instáveis, é, no entanto, a ejeção definitiva para o vazio intergaláctico. Vamos descobrir como funciona o mecanismo físico de estilingue gravitacional que liberta os planetas de suas amarras originais. À medida que as galáxias degeneradas se condensam e estrelas mortas passam raspando umas pelas outras em trajetórias hiperbólicas complexas. Esses encontros estelares perturbam violentamente os sistemas planetários periféricos. Se uma anã branca estrangeira, ou um buraco negro errante, cruza as vizinhanças de um antigo sistema solar, a interação de três corpos transfere uma quantidade colossal de energia cinética para um dos planetas. O planeta selecionado pela matemática das órbitas sofre uma aceleração avassaladora, fazendo com que sua velocidade orbital supere a velocidade de escape do sistema. O mundo é arremessado para fora de sua órbita natal, cortando os laços com o seu remanescente central e iniciando uma trajetória retilínea que o conduz diretamente para o espaço profundo, transformando-se em um planeta errante, um nômade cósmico desprovido de pátria ou sol. A vivência de um planeta errante, na imensidão do vazio absoluto, constitui um dos capítulos mais solitários e majestosos da era da degeneração. Vamos percorrer mentalmente a imensidão que esses corpos celestes passam a habitar, isolados de qualquer aglomerado galáctico. Uma vez ejetado, o planeta deixa para trás a poeira e a sutil proteção da galáxia, adentrando o vazio intergaláctico, onde as distâncias entre as massas são medidas em milhões de anos-luz. Nesse ambiente, a densidade da matéria é tão baixa que o planeta pode viajar por trilhões de anos sem jamais encontrar outro átomo ou sofrer a influência de qualquer campo gravitacional significativo. Ele flutua em um estado de repouso dinâmico perfeito, uma esfera de rocha e gelo, cortando uma escuridão tridimensional que parece não ter fim. O tempo para esse mundo perde o sentido de ciclo ou periodicidade, transformando-se em uma linha reta e contínua de resfriamento e isolamento, onde a única conexão com o restante do universo é a passagem silenciosa através do tecido expandido do espaço. Vocês não acreditariam se eu dissesse que, mesmo no coração desse isolamento absoluto e congelante, alguns desses planetas errantes conseguem preservar segredos térmicos surpreendentes em suas entranhas mais profundas. Embora a superfície esteja petrificada sob uma temperatura próxima ao zero absoluto e coberta por oceanos atmosféricos congelados, o interior do planeta
continua a obedecer às leis do decaimento radioativo de elementos pesados, como o urânio, o tório e o potássio 40, aprisionados em seu manto rochoso durante a sua formação primordial. Esse decaimento nuclear gera um fluxo constante e duradouro de calor interno que tenta escapar em direção ao exterior. Se o planeta for suficientemente massivo ou possuir uma espessa camada isolante de gelo de água com vários quilômetros de espessura, esse calor geotérmico residual é capaz de derreter as camadas inferiores do gelo, criando oceanos subterrâneos de água líquida que persistem por dezenas de bilhões de anos. Vamos entender o paradoxo existencial dessa estrutura. No meio do breu mais absoluto do espaço intergaláctico, escondidos sob uma blindagem intransponível de gelo e neve gasosa, existem reservatórios líquidos aquecidos, completamente isolados do cosmos moribundo, funcionando como cápsulas do tempo térmicas que guardam a energia do passado. Com o avanço inexorável das eras mecânicas, até mesmo esses motores radioativos internos esgotam suas reservas e os oceanos subterrâneos capitulam diante do frio penetrante do espaço profundo, solidificando-se por completo. Os planetas errantes transformam-se então em blocos homogêneos e perfeitamente rígidos de matéria inerte que continuam suas jornadas retas através do vazio tridimensional. Eles passam a atuar como partículas de teste macroscópicas, mapeando passivamente a geometria de um universo que se expande a velocidades cada vez maiores devido à energia escura. A dinâmica de ejeção e o impacto nos sistemas planetários demonstram que a era da degeneração não isola apenas os cadáveres estelares, mas dispersa a totalidade da matéria sólida por um volume espacial que cresce exponencialmente. Vamos sentir a magnitude dessa dispersão, onde a arquitetura organizada dos antigos sistemas solares é dissolvida em uma névoa invisível de mundos congelados e solitários que flutuam no breu. Na sequência, vamos entender como essa matéria dispersa e esses remanescentes encaram os limites definitivos impostos pelo tempo profundo e pelas leis da física de partículas, revelando o destino final que aguarda toda a estrutura organizada do cosmos. A relação entre a existência humana e a imensidão da era da degeneração cósmica nos convida a uma das reflexões mais profundas e impactantes sobre o nosso lugar no tecido do espaço e do tempo. Quando pensamos sobre a história da nossa espécie, costumamos medir o tempo através de séculos, milênios ou, no máximo, nos poucos milhões de anos que marcam a evolução dos nossos ancestrais biológicos na superfície do nosso planeta. Essa escala temporal, embora pareça vasta para os padrões da civilização, é uma fração infinitesimal, um mero sussurro diante das cronologias monumentais que governam o resfriamento do universo. A compreensão de que o cosmos caminha inevitavelmente para um período em que as estrelas deixarão de nascer e a matéria se reorganizará sob formas degeneradas, altera de maneira irreversível a nossa percepção de permanência. Esse conhecimento transforma a ciência em uma ponte filosófica entre a brevidade da vida humana e a quase eternidade do breu cósmico, forçando a humanidade a encarar a transitoriedade de tudo o que consideramos sólido e imutável. Vocês não acreditariam se eu dissesse que, durante a maior parte da nossa história cultural e intelectual, a humanidade operou sob a premissa de que os céus eram perfeitamente eternos e incorruptíveis. Se pensarmos sobre os filósofos da antiguidade clássica grega ou os astrônomos das primeiras civilizações da Mesopotâmia, todos compartilhavam a crença de que as estrelas eram faróis fixos, divinos e imunes ao desgaste do tempo. O firmamento era entendido como o reino da perfeição absoluta, um contraste direto com a Terra, que era vista como o único local de mudança, decadência e morte. Essa visão de mundo moldou religiões, mitologias e sistemas de pensamento por milhares de anos, oferecendo conforto psicológico à humanidade ao sugerir que acima das nossas cabeças existia uma ordem cósmica inabalável que duraria para sempre. Foi necessário o avanço da física moderna, o desenvolvimento de telescópios potentes
e a formulação das leis da termodinâmica no século XIX e no século XX para que essa ilusão milenar fosse desfeita, revelando que o próprio céu possui uma biografia, uma infância energética e um destino final de escuridão. Vocês conseguem imaginar como seria o impacto psicológico e social se a nossa sociedade absorvesse plenamente o significado desse declínio termodinâmico no nosso cotidiano? A descoberta de que o universo já superou o seu meio-dia cósmico e que a taxa de natalidade das estrelas está caindo continuamente introduz uma dimensão inteiramente nova ao conceito de ecologia e conservação. Percebemos que as estrelas não são recursos infinitos, mas sim motores térmicos que consomem um estoque limitado de hidrogênio que nunca será reposto em escala universal. Essa constatação gera um impacto profundo na filosofia existencial humana, pois remove a ideia de um progresso material infinito e nos força a valorizar a era estelífera como um privilégio temporal extraordinário. Nós existimos em um momento incrivelmente jovem e vibrante do cosmos, uma época de ouro onde a energia flui abundantemente e permite a complexidade química e a emergência da vida consciente. A era da degeneração funciona, portanto, como um espelho cósmico que amplia a preciosidade do nosso presente, mostrando que a luz solar e o calor que sustentam a nossa biologia são fenômenos raros na escala total do tempo profundo. Isso deixaria vocês incrédulos diante do incrível paradoxo que se estabelece entre a fragilidade física da humanidade e o poder imenso da nossa capacidade cognitiva. Nós somos seres biológicos diminutos, confinados a uma rocha esparsa que orbita uma estrela comum na periferia de uma galáxia, entre bilhões de outras. Nossa existência física depende de margens térmicas extremamente estreitas, e a nossa sobrevivência como espécie é ameaçada por flutuações climáticas mínimas. No entanto, através do desenvolvimento de ferramentas concebidas pela matemática e pela física teórica, a mente humana foi capaz de romper as barreiras do nosso isolamento espacial e temporal. Sem jamais sairmos do nosso sistema planetário, fomos capazes de calcular com precisão o comportamento de uma anã branca de hélio há trilhões de anos no futuro, ou antecipar o tunelamento quântico que transformará as massas frias em estrelas de ferro. A humanidade, operando a partir de um canto obscuro do espaço atual, conseguiu desenhar o mapa geográfico do fim do universo, demonstrando que a inteligência e a consciência são capazes de compreender e dominar conceitualmente estruturas que superam a nossa própria existência física por potências incomensuráveis de tempo. Esse impacto cultural e intelectual redefine também o significado do termo legado para a civilização humana. Quando pensamos em monumentos históricos, como as pirâmides do Antigo Egito ou as grandes catedrais europeias, nós os projetamos para durar alguns milhares de anos, desafiando a erosão do vento e da água. Contudo, quando confrontados com as escalas de tempo da era da degeneração, percebemos que nenhum artefato físico, construído por mãos humanas, conseguirá escapar da reconfiguração mecânica do espaço profundo. Os planetas congelados que serão ejetados das galáxias carregarão consigo os restos pulverizados das nossas realizações materiais, transformados em poeira estéril, flutuando no breu absoluto. O verdadeiro monumento da humanidade não reside na matéria moldada, mas sim no conhecimento acumulado e na capacidade de formular perguntas fundamentais sobre o destino do cosmos. A nossa relação com o universo degenerado deixa de ser de medo ou desespero diante da escuridão futura e passa a ser de um orgulho intelectual sóbrio, pois fomos as testemunhas conscientes que decifraram o roteiro da própria eternidade física antes que ela se consumasse. Vamos compreender como essa perspectiva altera a nossa sensibilidade poética e artística ao longo das gerações. A literatura, a pintura e a música humanas sempre foram inspiradas pelo brilho das estrelas e pelo mistério da noite pontilhada de luz. Saber que esse brilho é temporário e que o céu noturno caminha para um apagamento gradual introduz uma melancolia sublime na nossa produção artística. A escuridão deixa de ser vista
como um vazio hostil ou um sinônimo de perigo e passa a ser entendida como o estado natural, calmo e permanente do espaço tridimensional. O silêncio e o repouso térmico da matéria degenerada oferecem uma metáfora poderosa para a busca humana por estabilidade e quietude espiritual. Os poetas e pensadores contemporâneos encontram na era da degeneração uma lição de desapego e humildade monumental, onde a grandiosidade do cosmos ensina que todas as nossas disputas geopolíticas, ansiedades cotidianas e ambições históricas ocorrem em um cenário que é, no grande esquema das coisas, apenas uma faísca efêmera antes do repouso definitivo das leis físicas. Além disso, a investigação sobre o futuro da matéria nos força a reavaliar os laços de solidariedade que nos unem como habitantes de um mesmo momento histórico. Se o universo dispõe de um tempo finito para sustentar sistemas planetários quentes e biosferas ativas, a preservação do conhecimento e a continuidade da nossa jornada civilizatória adquirem uma urgência cósmica. Nós passamos a compreender que somos os guardiões temporários de uma chama de percepção interna que é extremamente rara no espaço profundo. A consciência humana é o meio pelo qual o próprio universo se pensa, se avalia e se encanta com as suas próprias leis mecânicas. Portanto, garantir que essa chama não se apague prematuramente devido a conflitos internos ou negligência planetária passa a ser o nosso maior dever ético diante do tempo profundo. A era da degeneração nos ensina que a união da nossa espécie é a única ferramenta capaz de maximizar o tempo que temos para explorar e desvendar os segredos do cosmos, enquanto as luzes estelares continuam acesas. Vamos sentir a profundidade dessa conexão existencial que nos amarra aos remanescentes densos do futuro. Cada átomo de ferro presente na nossa hemoglobina, cada átomo de carbono que estrutura as nossas células e cada fração de matéria que compõe o nosso cérebro foram forjados no interior de estrelas que morreram bilhões de anos atrás. Nós somos, literalmente, feitos de poeira estelar. Isso significa que a nossa própria matéria biológica está intrinsecamente destinada a partilhar do mesmo destino que aguarda os grandes corpos celestes. Um dia, os átomos que hoje pensam e sentem na superfície da Terra estarão incorporados na massa de uma anã branca fria ou dispersos em um planeta errante viajando pelo vazio intergaláctico. Nós não somos observadores externos separados do cosmos. Nós somos a própria matéria cósmica, que por um breve instante de calor e organização complexa, adquiriu a capacidade de compreender a si mesma e prever o seu próprio repouso quântico. A era da degeneração cósmica é, em última análise, a história futura da nossa própria substância material, retornando à estabilidade perfeita do silêncio universal. Ao projetarmos o destino do cosmos para além dos trilhões de anos que marcam o auge da era da degeneração, cruzamos a fronteira dos anos contáveis e adentramos um domínio temporal que a mente humana só consegue tatear através do formalismo rigoroso da física de partículas e da cosmologia quântica. Se a fase inicial desse período foi caracterizada pela estabilidade mecânica das anãs brancas, das estrelas de nêutrons e dos buracos negros flutuando em um espaço tridimensional limpo e escuro, o futuro profundo reserva transformações que atacam a própria integridade dos blocos fundamentais que constroem a matéria organizada. Estamos falando de escalas temporais mensuráveis em potências imensas, como 10 elevado à 34ª potência de anos, ou até mesmo 10 elevado à 100ª potência de anos. Nessa imensidão cronológica, o universo deixa de ser um mero depósito de remanescentes inertes e passa a funcionar como um laboratório quântico de dissolução total, onde os limites da estabilidade física são testados até as suas últimas consequências, desenhando o desfecho definitivo de tudo o que conhecemos como substância material. Vocês não acreditariam se soubessem que a grande linha divisória que determina o futuro de toda a matéria sólida do universo depende de uma propriedade subatômica oculta no interior de cada átomo existente. A física contemporânea, através das teorias de grande unificação,
Investiga-se o próton, a partícula de carga positiva que constitui o núcleo de todos os elementos químicos e que garante a estabilidade de toda a matéria bariônica, é verdadeiramente eterno ou se possui um tempo de vida finito. No nosso cotidiano, e ao longo de toda a história estelífera, o próton comportou-se como uma rocha indestrutível, permitindo que a química, a geologia e a biologia emergissem em um ambiente seguro. No entanto, as equações matemáticas que tentam unificar as forças fundamentais da natureza sugerem que o próton é, na verdade, uma estrutura instável em uma escala de tempo incomensuravelmente longa. Os modelos teóricos prevêem que, eventualmente, os quarks que compõem o próton sofrerão uma flutuação quântica que ditará a sua desintegração espontânea, um fenômeno conhecido na ciência como o decaimento do próton. Vocês conseguem imaginar como seria o início desse processo de evaporação interna que passa a roer os alicerces do cosmos degenerado? De acordo com essas previsões da física quântica, a meia-vida estimada de um próton situa-se na faixa de 10 elevado à 34ª potência de anos. Isso significa que, ao longo desse período monumental, metade de todos os prótons contidos em qualquer objeto do universo sofrerá um decaimento espontâneo, transformando-se em partículas mais leves, como pósitrons, elétrons e fótons de raios gama de baixa energia. Esse mecanismo não depende de colisões externas, pressões térmicas ou reações químicas superficiais. Ele ocorre de dentro para fora, de maneira perfeitamente homogênea e aleatória em cada centímetro cúbico de matéria organizada. As anãs brancas, que antes pareciam monumentos eternos de carbono, oxigênio ou hélio solidificados, começam a perder massa a um nível subatômico, com os seus núcleos atômicos desmoronando partícula por partícula no meio da escuridão universal. Isso deixaria vocês incrédulos diante da sutil e fantasmagórica assinatura térmica que esse decaimento generalizado acaba por introduzir no universo profundo. À medida que os prótons se desintegram no interior de uma anã branca ou de um planeta congelado errante, a aniquilação mútua entre os pósitrons gerados e os elétrons circundantes libera uma quantidade constante de energia na forma de radiação. Esse fenômeno faz com que esses corpos inertes, que haviam se resfriado até quase o zero absoluto, experimentem uma leve e bizarra ressurreição térmica. Uma anã branca em processo de decaimento passa a emitir uma fração minúscula de calor, mantendo uma temperatura superficial uniforme de aproximadamente 0,06 graus Kelvin, o que equivale a pouco mais de 273 graus Celsius negativos. Vamos percorrer mentalmente esse panorama futuro para sentir a natureza dessa energia residual. O universo inteiro passa a ser povoado por esferas escuras que geram um calor infinitesimal decorrente da autodestruição de sua própria matéria, funcionando como lâmpadas subatômicas moribundas que queimam a sua própria substância estrutural. O mesmo destino de dissolução aguarda as estrelas de nêutrons, as estruturas mais densas e compactas, que possuem uma superfície física palpável no espaço tridimensional. Embora protegidos por uma pressão de degeneração de nêutrons avassaladora, os nêutrons livres são intrinsecamente instáveis, e no interior do astro, sua estabilidade depende da presença dos poucos prótons residuais que equilibram o sistema quântico. Conforme o decaimento do próton avança ao longo das eras medidas em potências de 10, a quarentena quântica da estrela de nêutrons é violada. Os nêutrons começam a decair em prótons e elétrons, que por sua vez se desintegram imediatamente em radiação pura e neutrinos. A imensa esfera de 20 quilômetros de diâmetro, que outrora concentrava a massa de um Sol inteiro, vai perdendo densidade e coesão de forma gradual e contínua. O monumento quântico evapora lentamente no vazio espacial, dissipando-se em uma névoa invisível de radiação difusa, até que a última partícula subatômica seja convertida em energia elementar, encerrando a existência da matéria bariônica organizada no cosmos. Quando o relógio cósmico atinge a marca de 10 elevado à 40ª potência de anos,
O processo de decaimento do próton completou-se por inteiro em todas as regiões do espaço conhecido. Vamos avaliar o impacto monumental desse limiar físico sobre a arquitetura do universo profundo. Nesse instante da cronologia cósmica, todas as anãs brancas, estrelas de nêutrons, planetas errantes, asteroides e nuvens de poeira metálica desapareceram completamente do tecido espacial. A matéria sólida, que moldou a geografia das galáxias e permitiu a evolução de sistemas complexos, deixou de existir de forma definitiva. O universo deixa de ser um depósito de remanescentes densos e passa a ser uma imensidão tridimensional incrivelmente vazia, onde as únicas estruturas macroscópicas sobreviventes são os buracos negros de massa estelar e os buracos negros supermassivos que habitavam o centro das antigas galáxias. Cercados por um gás extremamente rarefeito de elétrons, pósitrons e fótons isolados. Os buracos negros assumem então o papel de monarcas absolutos e solitários de um cosmos desprovido de matéria convencional. No entanto, o futuro de longo prazo reserva limites mecânicos igualmente inexoráveis para esses monstros gravitacionais. Como vimos anteriormente através do mecanismo da radiação Hawking, os buracos negros não são perfeitamente estáveis no tempo profundo, sofrendo um vazamento quântico contínuo de energia em suas fronteiras esféricas. Embora esse vazamento seja irrelevante no universo atual, ele passa a ser o fator dominante na evolução cósmica quando não resta mais nenhuma matéria para ser atraída pelo poço gravitacional do objeto. Um buraco negro com a massa do nosso Sol demorará cerca de 10 elevado a 67 potência de anos para evaporar completamente através desse processo quântico. Já os titãs supermassivos, que concentram bilhões de massas solares no coração dos antigos aglomerados galácticos, persistirão por períodos muito maiores, alcançando a marca de 10 elevado à centésima potência de anos antes de completarem a sua jornada de dissipação. O encerramento da existência de um buraco negro através da radiação Hawking constitui um dos eventos mais dramáticos e extraordinários da física do tempo profundo. Vamos entender a mecânica desse estágio final, onde a taxa de evaporação acelera, de forma exponencial, à medida que a massa do objeto diminui. Nos seus últimos segundos de vida, quando o diâmetro do horizonte de eventos reduz-se a dimensões subatômicas, o buraco negro perde a sua característica escuridão e passa a emitir uma quantidade monumental de radiação de alta energia e partículas elementares. O objeto encerra a sua jornada física com uma liberação súbita e violenta de energia, um clarão quântico que rasga o breu absoluto do espaço expandido pela última vez, dissipando a singularidade e devolvendo toda a massa original ao tecido do universo na forma de fótons e neutrinos de altíssima frequência. É o ponto final da gravidade extrema, a dissolução das últimas prisões geométricas do espaço-tempo. Após a evaporação do último buraco negro supermassivo, o universo atinge o seu estado final de organização estrutural, ingressando em um período que a cosmologia moderna define como a Era das Trevas. Vamos percorrer mentalmente a imensidão desse cenário definitivo para compreender a natureza do repouso absoluto que passa a reinar no espaço tridimensional. O cosmos transformou-se em um vazio incomensurável, expandido a taxas inimagináveis devido à atuação contínua da energia escura. A distância entre as partículas sobreviventes, elétrons solitários, pósitrons errantes e fótons esticados ao extremo, torna-se maior do que o diâmetro de todo o universo observável atual. Não existem mais gradientes térmicos, não existem mais interações mecânicas locais, e o conceito de tempo perde a sua métrica baseada em ciclos ou transformações, estabilizando-se em uma eternidade linear, onde a termodinâmica alcançou o seu repouso absoluto, e a matéria organizada foi permanentemente desfeita na majestade do silêncio cósmico. A compreensão do destino universal nos conduz a uma fronteira onde a própria física se transforma em uma forma de contemplação pura da estrutura do espaço-tempo. Ao investigarmos para além da evaporação cósmica, percebemos que o universo não desaparece no sentido de aniquilação geométrica, mas atinge uma harmonia perfeita,
onde todas as forças fundamentais cessam suas disputas dinâmicas. O fim da atividade dos grandes monstros gravitacionais não deve ser interpretado como uma falha do sistema natural, mas sim como o encerramento de um ciclo termodinâmico monumental que começou com a expansão primordial. A matéria organizada, que por um breve período preencheu o espaço tridimensional com cores, calor e movimento, retorna à sua simplicidade elementar, integrando-se de forma homogênea ao tecido expandido do cosmos. Essa quietude absoluta representa o estado mais estável e duradouro da natureza. Um patamar de equilíbrio que perdurará por escalas temporais que reduzem toda a atividade estelar a um mero piscar de olhos na imensidão. Ao longo desta longa investigação física, fomos capazes de traçar a biografia completa do cosmos, compreendendo como o declínio na taxa de nascimento das estrelas marcou o início de uma desaceleração irreversível. Recordamos que o universo já deixou para trás o seu meio-dia cósmico, aquele período de fertilidade extrema, onde as galáxias colidiam frequentemente e geravam astros massivos a um ritmo avassalador. O isolamento progressivo das galáxias, provocado pela expansão contínua do próprio espaço, transformou essas imensas ilhas de matéria em sistemas fechados, fadados a consumir suas próprias reservas de gás hidrogênio sem qualquer esperança de reabastecimento externo. Esse esgotamento gradual redesenhou a demografia celestial, extinguindo as grandes estrelas azuis e deixando o firmamento sob o domínio discreto das anãs vermelhas, que consumiram seus recursos com uma economia admirável ao longo de centenas de bilhões de anos. Quando essas últimas fontes de luz ativa esgotaram suas reservas nucleares, os bastidores da matéria revelaram a atuação de forças quânticas extraordinárias que impediram a destruição total das estruturas remanescentes. Aprendemos como o princípio da exclusão de Pauli e a pressão de degeneração eletrônica atuaram como barreiras invisíveis, sustentando a integridade das anãs brancas contra o esmagamento implacável da gravidade. Compreendemos também que, quando os limites de massa foram superados, a natureza operou transformações ainda mais radicais, fundindo elétrons e prótons para dar origem às estrelas de nêutrons, mantidas em equilíbrio pela degeneração quântica de suas próprias partículas subatômicas. Esses objetos densos e inertes passaram a ditar a mecânica das galáxias degeneradas, flutuando em um ambiente perfeitamente limpo e transparente, onde os processos físicos macroscópicos deram lugar a um regime de conservação extrema e movimentos perfeitamente previsíveis. Mesmo na escuridão profunda que caracterizou esse longo período, o espaço experimentou segredos e achados estatísticos raros que romperam temporariamente o silêncio térmico. Os encontros gravitacionais casuais no coração dos aglomerados galácticos provocaram colisões espetaculares entre anãs brancas, desencadeando supernovas que inundaram o breu tridimensional com a intensidade de bilhões de sóis. Descobrimos também o milagre físico da ressurreição estelar, através da fusão de remanescentes de hélio, gerando novas anãs vermelhas que brilharam de forma solitária no meio do vazio. E em uma escala de tempo ainda mais profunda, identificamos a transição alquímica silenciosa, operada pelo tunelamento quântico, que transformou gradualmente os núcleos atômicos das antigas anãs negras em ferro 56, esculpindo imensos monumentos de ferro maciço que representam o nível máximo de repouso químico que a matéria organizada consegue atingir na natureza. Essas transformações estruturais estenderam seus impactos para além dos cadáveres estelares, desfigurando e reconfigurando por completo a arquitetura dos sistemas planetários sobreviventes. A perda de massa das estrelas originais afrouxou as amarras gravitacionais, forçando os mundos remanescentes a expandirem suas órbitas e a enfrentarem um congelamento absoluto, onde suas atmosferas colapsaram inteiramente na forma de neve gasosa exótica. As perturbações orbitais de longo prazo operaram um desfecho radical, arremessando a maioria desses mundos para fora de suas fronteiras natais e transformando-os em planetas errantes.
Esses nômades cósmicos passaram a cruzar o vazio intergaláctico em total isolamento, preservando em alguns casos oceanos de água líquida ocultos sob quilômetros de gelo graças ao calor gerado pelo decaimento radioativo interno, antes de capitularem definitivamente diante do frio penetrante do espaço profundo. A avaliação dessas cronologias imensas estabelece uma conexão fascinante com a nossa própria existência e com a história do pensamento humano. Percebemos que a nossa breve passagem pelo universo ocorre em uma época de extraordinária abundância energética, um privilégio temporal que permitiu a emergência da consciência e da inteligência. Embora a humanidade seja fisicamente diminuta e confinada a uma fração desprezível do espaço atual, a nossa capacidade de formar ferramentas matemáticas e teorias físicas nos permitiu romper o isolamento, mapeando com precisão o destino da matéria a potências incompreensíveis de anos no futuro. Esta conquista intelectual transforma a nossa relação com o cosmos, substituindo o temor da escuridão por um sentimento de orgulho sóbrio, pois fomos os pensadores conscientes que decifraram as leis fundamentais que governam tanto o brilho das estrelas quanto o seu repouso quântico final. O desfecho dessa longa jornada material processou-se através da dissolução dos próprios constituintes estáveis do átomo, com o decaimento do próton desfazendo as anãs brancas e as estrelas de nêutrons em radiação elementar ao longo de eons. Os buracos negros que reinaram como sentinelas absolutas do espaço vazio enfrentaram os seus próprios limites físicos através da radiação Hawking, evaporando lentamente até explodirem em clarões quânticos que devolveram a última fração de massa ao tecido espacial. Com o desaparecimento dessas prisões geométricas, o cosmos ingressou na Era das Trevas, um estado definitivo de expansão acelerada onde as partículas sobreviventes flutuam a distâncias incomensuráveis umas das outras. Esse panorama revela que a quietude e o equilíbrio estável são as verdadeiras regras que governam a totalidade da existência, enquanto a Era de Luz que testemunhamos hoje é apenas uma bela e breve introdução à majestade do silêncio universal. Se você apreciou percorrer os limites do tempo profundo e desvendar os mecanismos que regem o futuro do cosmos, saiba que a sua participação é fundamental para a continuidade deste trabalho de transmissão do conhecimento. Por isso, deixa o seu like agora. Se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história com aqueles que também se encantam pelas maravilhas da ciência. O canal Universo para o Sono depende diretamente desse gesto voluntário, e o que é rápido para você nos ajuda imensamente a continuar existindo. Lembramos que alguns links de produtos aparecerão na tela, e se você sentir vontade de comprar pelo link, essa escolha ajuda muito o canal a manter sua produção ativa. Convidamos você a buscar novos temas e acompanhar outros vídeos do canal, onde temos muitas histórias sobre física, astronomia e curiosidades em geral. Agradeço pela sua atenção ao longo desta caminhada, pela estabilidade da matéria degenerada, mantendo viva a curiosidade no silêncio do espaço. Até breve.